O anime que vos trago hoje tem uma mensagem bem filosófica na minha interpretação. O homem mais forte do mundo renasce com o objetivo de não ser tão famoso na nova vida, mas será que ele estará disposto a fazer de tudo para não ser notado e sacrificar até a vida das pessoas que ele ama? Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica até o final do vídeo para saber o desfecho da história. Agora que você já deixou o like e se inscreveu, seja bem-vindo ao recap de hoje com o anime Saikyo Omeouji. Traduzindo fica algo como a reencarnação do exorcista mais poderoso em outro mundo. Primeiramente somos apresentados a Haruyoshi, nosso protagonista, que desde criança buscou por poder, ao ponto de ter se tornado um homem muito poderoso, se intitulando como o exorcista mais poderoso da história. Só para explicar o porquê do nome do anime, Omeoujis eram místicos sacerdotes da cultura japonesa. Faziam exorcismo e a invocação e manipulação de shikigamis. Além disso eram talentosos em magia e na arte de previsões de eventos. Mesmo assim, por buscar poder demais, Haruyoshi acabou ficando muito exposto, então o próprio governo deu um jeito de acabar com ele. Assim, ele perdeu a maioria de seus alunos, e foi morto por outro de seus alunos. Para não mais cometer esse erro, antes de morrer, Haruyoshi utiliza um feitiço proibido, que o faz reencarnar em outro mundo, porém com memórias de sua vida passada. No novo mundo, humanos e demônios coexistem e a magia é real, então ele renasce como Seika Lamprog, um filho bastardo, porém o terceiro filho de uma importante família de magos. Seika não tem nenhuma magia, mas tem um poder espiritual incrível, permitindo assim que ele use seus shikigamis para aprender mais sobre o novo mundo. Embora não queira se encher de poder como em sua vida passada, Seika sabe que se não demonstrar certa força não será respeitado, pois os fracos sempre acabam sendo explorados pelos fortes. Como não possui magia, Seika consegue enganar seus irmãos com seus feitiços da vida passada, e assim começa a ganhar um certo respeito por usar magia sem ter nascido com poder mágico. Já que Seika nasceu sem magia, e não se tem registros de magos que nasceram sem magia bem-sucedidos, ele não pode treinar com os irmãos, então decide começar a aprender sozinho. Os anos passam e temos um time skip. Seika, agora com 11 anos, decide fazer sua primeira tentativa de invocar um Ayakashi. Eles são monstros poderosos que Seika derrotou e selou em sua vida passada, fazendo deles seus servos. A tentativa é um sucesso, e ele invoca seu Ayakashi menos ameaçador, Yuki, que logo reconhece seu mestre. Seika reconhece que Ifa, uma escrava de sua casa, tem potencial para magia e começa a treiná-la, pois futuramente ela pode ser uma aliada de valor. As estações se passam, e no dia do aniversário de 12 anos de Seika, um poderoso monstro ataca a mansão. Esse acaba sendo o momento oportuno para Seika derrotar sozinho o monstro e provar seu valor para todos de sua casa. Agora ele começa a ser respeitado, e a situação está do jeito que ele queria. Como recompensa por ter derrotado o monstro num único golpe e salvo a mansão, o pai de Seika deseja recompensá-lo. Seika logo pede permissão para se matricular no Instituto de Magia Lodonea. Além disso, ele pede também para que Ifa vá com ele para lá. Até então Ifa não tinha habilidade para magia, então não havia por que levá-la, mas Seika faz questão de mostrar que eles andam treinando. Ambos os pedidos são aceitos, o que gera revolta por parte de Glai, o irmão do meio da família, que nunca gostou de Seika e acha uma loucura quebrar as tradições da família para deixar Seika estudar. Originalmente era Glaya que iria para o Instituto de Magia enquanto Seika iria para o exército, mas vendo o rumo que a situação tomou, Blaze resolve inverter os papéis. Só pelo olhar de ódio que o moleque ficou, eu nem preciso dizer que isso aqui vai dar ruim, né? Já avisei que vai dar merda isso. Glaya então propõe um duelo entre ele e Seika, e quem ganhar é que irá para o instituto, mas ele tá bem apressado e nem espera até o horário combinado. Os dois começam uma luta, se é que eu posso chamar disso, lá do lado de fora mesmo. Glai nunca teve nem 1% de chance contra nosso prota, e acaba sendo humilhado e tendo que dizer que desiste do duelo a seu pai. Então nos é revelado que nessa nova vida o menino Seika tá muito mais sagaz. Ele já vinha se preparando para esse momento há 6 meses, foi ele que amou pro monstro atacar a mansão e assim ele conseguir o respeito que precisava. Simplesmente genial, temos que admitir. Seika e Ifa chegam a Lodonea sem qualquer contratempo. Enquanto isso, Blaze está muito apreensivo quanto ao futuro de Seika. Descobrimos agora que Seika é meio que adotado. Ao que parece, ele é o filho do irmão mais novo de Blaze, que havia desaparecido há anos em terras demoníacas. Como Blaze não faz ideia da reencarnação, ele acha que Seika pode ser filho de seu irmão mais novo com algum demônio. Nesse caso, mandá-lo para o instituto em vez do exército foi mais prudente. Em Lodonea, quando estão fazendo sua inscrição, Seika encontra uma garota chamada Miu,
que é para ele bastante familiar, pois se parece com sua antiga aprendiz. Se você chegou até aqui, já comenta aí seu palpite de quantas mulheres terá no harém do nosso prota até o final do vídeo. Aproveita que vai comentar e se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, não custa nada e você me ajuda muito. Partindo agora para as provas práticas para ingressar na academia, a maioria dos participantes não é lá grande coisa perto de Ife Seika. Ela consegue surpreender todos com sua magia de fogo e vento, e ele não possui magia, mas consegue enganar muito bem usando seu Ki e seus Shikigamis, pontuando em 3 elementos. Amiu, sendo usuária dos 4 elementos, também surpreende a todos. Menciona-se que ela seria a grande heroína de uma antiga profecia. Bom, Seika e Ifa conseguem passar tranquilamente nos 2 testes. Amiu e Ife Seika são respectivamente os 3 primeiros da lista de colocados, e agora puderam ingressar oficialmente na academia. No dia de iniciação, enquanto Amiu fazia um discurso, demônios menores invadem o salão e começam a atacar os alunos. Seika logo parte para encontrar o invocador dos demônios e começa uma batalha com ele. Na moral, eu realmente gelei quando eu vi o monstro começar a desfazer os ataques do Seika. Logo em seguida ele literalmente perde a cabeça. Minha honesta reação foi essa. Mas como sempre, nosso prota tinha uma carta na manga. Essa cena me lembrou muito a luta da Konan e do Obito por causa do tanto de papéis. Para acabar logo com a brincadeira, nosso prota manda logo um dragão bem bolado contra o demônio, acabando com ele rapidinho. E eu só queria ressaltar que essa animação tá muito bem fluida e bem feita. Bom, passado esse incidente, as coisas voltam ao normal. Seika já completa seu primeiro mês na academia. Seu objetivo agora é fazer amizade com Amiu, que é a pessoa mais forte até o momento. Ainda que eu ache bem escroto da parte dele querer ficar amigo dela pra ela ser a mais forte no lugar dele, e ele não acabar morrendo como na vida passada. Mas quem sou eu pra julgar, né? Seika e Amiu vão até a floresta de Lodonéia para realizarem a cerimônia de aniversário da escola, mas chegando lá os dois são misteriosamente transportados para uma masmorra. Lá finalmente eles têm tempo para se conhecerem melhor, assim como Seika queria. Começo a desconfiar que ele armou essa situação também. Ele até consegue descobrir algo que nem mesmo ela sabia, que ela estava com uma maldição e por isso estava se sentindo mal. Os dois percebem que eles realmente formam uma boa dupla. Eles têm uma sincronia muito boa e conseguem derrotar o boss e sair da masmorra sem muitas dificuldades. Seika percebe que algo de errado estava acontecendo e vai até a raiz do problema, um dos professores do instituto, o professor Cordel. Seika só liga os pontos e descobre que ele é um enviado dos demônios. Antes de matar ele, Seika ainda faz questão de humilhar e mostrar as falhas do plano dele, até para matar ele humilha. Ainda acho que essa arrogância dele vai fazer ele morrer de novo. Pelo menos por agora Seika vai poder curtir a vida de um estudante normal. Bom, agora temos outro time skip, de mais ou menos um ano. Desde o incidente com os demônios e o assassino ser morto, nada de estranho voltou a acontecer. Repentinamente, Seika e Ifa são chamados à sala do diretor, o que é estranho até porque nenhum dos dois sabe quem é o diretor, pois ele nunca comparece às reuniões. Chegando lá, descobrimos que o diretor é uma mulher do clã dos anões. Mas indo ao que interessa, eles foram chamados lá porque a diretora quer que Seika entre num torneio de artes marciais mistas que vai acontecer na capital. Ele juntamente com uma aluna novata chamada Mabel vão representar o Instituto de Lodonéia nesse torneio. Seika fica curioso para saber por que ele foi chamado e não Amiu. De acordo com a diretora, eles ingressaram nesse torneio para aumentar a reputação da escola. Em primeiro momento, Amiu e Mabel não se dão bem. As duas começam uma disputa de espadas e Amiu acaba perdendo. Enfim, chegando à capital para o torneio, Amiu e Ifa vão para assistir Seika lutar. Nem dá graça ver as lutas do Seika, ele literalmente tá lutando contra crianças. As coisas começam a ficar tensas no torneio quando aparece um malucão meio gótico chamado Kylie, que tá disposto a matar todos os seus oponentes. Só com o olhar dele, o oponente já fica paralisado. Seika e Mabel conseguem avançar com facilidade ganhando de seus oponentes. Contudo, Seika fica curioso pelo fato de chamarem Mabel de heroína, principalmente depois que ele descobre que o nome do segundo herói da história também foi Mabel e que ela usa a mesma arma que ele. A partir daí tudo começa a se encaixar. Seika detecta outro espião dos demônios no local. Ele estava tentando enviar uma mensagem para seus superiores, e para confirmar suas suspeitas, Seika decide interrogá-lo. Na moral, ver esse Ayakashi me lembrou o sentimento que fiquei na primeira aparição do Zeke em Shingeki no Kyojin. Ele acaba descobrindo o plano da diretora de Lodonéia. Mabel foi enviada para esse torneio para se passar pela heroína, que na verdade é Amiu.
Os únicos que sabiam que a heroína era Miu foram mortos por Seika, então os demônios acharem que Mabel é a heroína não é um problema por enquanto. Depois do interrogatório terminar, não sei se fiquei mais com medo do bicho ou do Seika conseguindo meter medo num bicho daquele. Começo a desconfiar que o Seika é o verdadeiro vilão do anime. Isso aqui já tá parecido até demais com Shingeki no Kyojin. Voltando ao torneio, Kylie do olhar amaldiçoado consegue chegar às finais. A luta que será disputada a seguir é a de Seika e Mabel, para saber quem disputará a final junto com Kylie. Mabel tenta fazer de tudo para que Seika desista do torneio, mas nada dá certo. Ele estava curioso para saber o motivo pelo qual ela queria tanto que ele desistisse da luta. Ela acaba confessando que tem motivos além de somente se passar pela heroína. O plano original era que Mabel fosse morta por Kylie ao final do torneio, para que assim os demônios achassem que a grande heroína estava morta. Além disso, o torneio serviria também para que a Associação Mercantil, um grupo de mercenários, testasse um soldado perfeito, no caso, Kylie, e com a morte da heroína, tornar Kylie famoso. Para a criação desse soldado perfeito, eles abrem o crânio do receptáculo e inserem magia em seu cérebro. Com isso ele perde toda e qualquer emoção. É basicamente uma maldição. Descobrimos agora que Mabel é na verdade irmã de Kylie, e pretendia vingar o que fizeram com o irmão dela, ou morrer tentando. Seika decide então fazer isso por ela. Ele ganha a luta contra ela sem nenhum esforço. Na luta contra Kylie, ele consegue mobilizá-lo, mas devido à maldição, já era tarde demais para salvá-lo. Seika até poderia tentar ressuscitá-lo, mas isso iria chamar atenção até demais, já não havia mais o que se pudesse fazer. Com isso, Seika acaba sendo campeão do torneio e contando as últimas palavras de Kylie para Mabel. Eles voltam para Lodonéia, onde a partir de agora Mabel vai viver uma vida de estudante normal. As férias de verão estão chegando, e Seika é chamado para investigar um dragão no reino de Astíria. Cecílio, príncipe herdeiro de Astíria, o leva até Protuaster, antiga capital do reino de Astíria, onde o dragão está praticando seus ataques. Cecílio já havia até contratado um grupo de mercenários para matar o dragão e acabar logo com esse problema. Seika decide então ir a fundo para saber o que estava acontecendo e subir a montanha onde vive o dragão. Paralelamente a isso, temos Cecílio, que quer que Ifa se junte ao harém dele, porém ela sempre recusa. Quando Seika sobe a montanha para descobrir o que estava acontecendo, ele descobre que o dragão estava protegendo seu ovo. O que seria improvável já que o dragão é macho e sua parceira morreu há 50 anos. Aqui também é biologia, então vou explicar brevemente o que aconteceu para vocês. Algumas espécies de animais, principalmente peixes, mudam de gênero dependendo da necessidade ou das condições do ambiente. O dragão provavelmente fez isso depois que sua parceira morreu, e assim, pôde dar continuidade à sua espécie. Seika então começa a ajudar o dragão a chocar seu ovo. Enquanto isso, na ausência de Seika, Cecílio faz com que Ifa visite seu harém para que ela veja que não é tão ruim assim. E esse é o harém mais chique que eu já vi. O bagulho parece mais uma daquelas escolas de rico que tem até balé e todos esses tipos de coisa. Mais uma vez, Cecílio tenta fazer Ifa ir com ele, chegando dessa vez até a forçar ela, mas Seika chega bem na hora e acaba salvando ela, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Voltando ao ninho do dragão, os mercenários chegam e Seika finalmente liga as peças. Eles estavam de olho no ovo do dragão o tempo todo. Eles são derrotados sem problemas por Seika e Ifa. Com tudo resolvido, Seika e Ifa podem finalmente retornar a Lodonéia e tudo voltar finalmente ao normal. Ou talvez não. Agora somos apresentados a um grupo novo de demônios bem no estilo 10 Mandamentos. Eles parecem ser bem fortes. Será que vão dar trabalho pro nosso protagonista? Depois de retornar a Lodonéia, Seika é chamado de volta à mansão por seu pai, pois ele queria ver de perto a Miu, que tem as melhores notas da escola e domina todos os elementos. Chegando lá eles encontram também com a princesa Fiona. Calma que não é essa aqui não. Fiona, a princesa sagrada, tem o poder de ver o futuro. Ela tinha visto que a Miu era a grande heroína e queria conhecê-la. A mãe de Fiona foi que fez a profecia da grande heroína e do rei demônio quando Fiona nasceu. A princesa acaba se afeiçoando muito a Seika. E essa foi a discussão mais anarquista que eu vi esses dias. Os dois discutindo sobre como o governo não serve para nada e que só vivem às custas dos impostos e das grandes massas. Errados eles não estão, né? Mas beleza. Voltando ao foco do vídeo, Seika promete apoiar a princesa no que ela precisar. Afinal, ela pode acabar ou não se tornando uma ameaça a ele no futuro. Seika acompanha Fiona até a capital. Eles não têm muitos problemas na viagem, exceto uma emboscada de uns bandidos que foi resolvida em menos de 2 minutos por Seika.
Temos mais algumas cenas também mostrando o grupo de demônios dripados. Nem conheço direito, e esse coelho já é meu favorito. Inclusive esse chifrudo aqui é irmão daquele que o Seika matou. O objetivo deles é matar a grande heroína, e já estão a todo vapor indo até Lodonéia. Eu sei que do nada eu tô fazendo referência a outros animes, mas não posso deixar de comentar que esse grupo me lembrou também Sword Art Online Alicization por algum motivo. Os caras tão preparados para invadir Lodonéia e matar a heroína custe o que custar. Eles já colocam o plano em ação e cada um vai para uma parte do instituto. Seika já tinha sentido a presença dele se aproximando de Lodonéia e já estava preparado pro vamos ver também. Provavelmente ele vai pegar um por um. O diálogo entre essa mina que parece que vive em depressão e o coelhão invocador dripado me fez querer uma história só desse grupo e de como eles se conheceram e chegaram até aqui. Na moral, esses demônios são tão de boa que eu tô quase torcendo pra eles. Seika atrai todos os 5 até o centro do instituto para lutar com todos de uma vez. Ele não dá nem chance pros caras terminar de falar. Isso aqui foi tão rápido que eu ainda fiquei pensando se eles não iam de alguma maneira reviver. Eu pensei que isso aqui iria dar uma luta mediana, mas o Seika é muito mais forte do que eu pensava. Aqui ele não deve ter usado nem 40% de poder. Só o Ayakashi dele conseguiu parar o coração de um demônio e devorar o meu demônio favorito do grupo. E como se não bastasse, vocês lembram que o pessoal tava pensando que o Seika era filho de algum demônio ou de alguma forma tinha sangue demoníaco? É bem pior que isso. Um dos demônios tem o poder de ver os pontos fortes dos inimigos, e ele descobre que o Seika simplesmente reencarnou como o Rei Demônio. Acaba que não sobra ninguém para conseguir contar essa história, já que em relação aos dois últimos demônios que sobraram, um virou pó e o outro ainda morreu de rebote tentando escapar. Algum tempo depois, cavaleiros do Império aparecem para prender a Miu, pois segundo eles, ela teria cometido um crime ao matar um emissário demoníaco. Tudo isso é só uma desculpa para ela ser morta, afinal, o próprio governo quer se livrar da grande heroína. Isso faz o Seika ficar possesso. Embora ele não devesse se mostrar tanto para não acabar como na outra vida, ele é mais apegado com a Miu pois ela lembra a melhor aprendiz que ele teve. Ele invade o castelo imperial sem esforço, inclusive mata dezenas de guardas. Acredito eu que isso foi bem imprudente da parte dele. Seika encontra a Miu e conta a ela que ela é a grande heroína dessa geração. Os dois se encontram com Gly e Fiona. Fiona explica para Seika que a Miu deve morrer pois o grande herói tem potencial para iniciar uma guerra apenas por existir, e nem os humanos nem os demônios querem essa guerra. Ela também acrescenta que a Miu nunca atingirá o poder que Seika espera dela, pois o grande herói fica mais forte conforme vence as adversidades, e Seika sempre está lá para proteger a Miu, impedindo o desenvolvimento do poder dela. Mesmo assim, Seika não aceita que a Miu tenha que morrer. Os dois agora têm de partir para uma cidade que seja segura enquanto as coisas se acalmam. Para não dizer que o Seika é um monstro, pelo menos ele revive os soldados que ele matou antes de ir embora. No final a gente ainda descobre que a Fiona por algum motivo já sabe de tudo sobre o Seika e a reencarnação. Resta saber se ela será uma futura ameaça. Será que a morte de Seika irá se repetir ou será que ele poderá mudar sua história nessa nova vida? Isso só saberemos na próxima temporada do anime. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Comenta final para eu saber que você esteve aqui. Comenta também algum anime que você gostaria de ver recap aqui no canal. Lembre-se de se inscrever e deixar o like para mais vídeos. Tamo junto e até a próxima.